Pronto, então, estamos gravando. Boa tarde para todas as pessoas que aqui estão. E olá para aqueles que estiverem assistindo essa gravação posteriormente. Meu nome é Roberto, estamos iniciando aqui as atividades do Seminário Café Cultural para o ano de 2022. Estamos muito felizes em ter todos vocês aqui. E hoje nós teremos conosco o professor Vinícius Melo. Ele estará nos falando sobre apresentações dinâmicas e interativas com o GeoGebra. Falando um pouco do professor Vinícius, né, para quem não conhece, ele fez graduação em matemática na UXAL, ele possui mestrado em matemática pela UFBA e doutorado pelo INPA, né, doutorado em matemática pelo INPA. Atualmente ele é professor da UFBA, sendo membro também do corpo docente do mestrado em Ciências da Computação e do mestrado profissional em Matemática, Profmat. Professor Vinícius, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra está com você. Tá ok. Inicialmente, eu que agradeço o convite aí da Cristina e do Roberto, né, de participar aqui do Café Cultural. Eu acho que é a minha primeira vez aqui, talvez, no Café Cultural, não sei, mas acho que eu já organizei os seminários do departamento um tempo também, então entendo assim um pouco a problemática de organizar esses eventos, né? No caso aqui, um evento online até tem muitas vantagens, né? Embora não tenha realmente aquele contato que a gente humano, né, que a gente precisa, mas a gente vai voltar a isso, né? Então, deixa eu compartilhar minha janela aqui, vamos ver se funciona. E, assim, vocês podem interromper ou falar a qualquer momento, porque eu acho que eu não vou estar vendo vocês. Porque eu estou aqui vendo, nesse momento, a apresentação que eu preparei, né? E sobre a qual a gente vai conversar um pouco daqui a pouco. Vocês veem direitinho aí a apresentação, a tela? Ok. Sim. Ok. Então, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, podem interromper, né? A ideia hoje, pessoal, eu sou um entusiasta do GeoGebra, né? E além disso, eu uso bastante o GeoGebra nas minhas disciplinas que eu leciono, né? Então, os alunos estão aí de prova. Ontem mesmo eu estava fazendo coisas lá com ele no GeoGebra, então eu utilizo e gosto muito, né? Sempre falo sobre esse tema e eu fico até com medo de parecer aquele cara meio chato do GeoGebra, que só é monotemático, não só fala de GeoGebra, mas não, é porque eu gosto, porque eu acho que é útil, né? É útil para todos os professores e, assim, eu gostaria que mais gente usasse. Então, hoje eu quero falar sobre isso, né? Apresentações dinâmicas e interativas com o GeoGebra, né? É algo que eu tenho trabalhado já há alguns anos, né? De elaborar apresentações que eu posso usar tanto em sala quanto criar vídeos. E essas apresentações, eu vou mostrá-las aqui, algumas das que eu já fiz, né? E eu peguei esse jeito de fazer as apresentações usando, assim, explorando o GeoGebra ao máximo, né? Usando o que ele tem de a parte gráfica, visual, né? Interativa, como aparece eles aqui, e a parte textual também, que a gente pode entrar texto, né? Então, eu quero falar um pouco sobre isso. E eu estou usando, inclusive, aqui, para fazer essa apresentação, eu estou usando o próprio GeoGebra, né? Então, é aquela história, eu não poderia fazer uma apresentação sobre as capacidades do GeoGebra enquanto um programa de apresentação se não usasse o próprio GeoGebra, né? Então, depois a gente vai falar sobre isso aqui, o que eu estou usando, esse aplicativo, que é o Notes, talvez alguns de vocês já conheçam, tá? Ele é bem simples, mas tem algumas coisas interessantes. E o roteiro da apresentação é nessa linha aqui. Eu pretendo falar sobre o GeoGebra, principalmente, né, para a realização de apresentações dinâmicas, interativas, com conteúdo matemático, claro, né? E eu quero falar também sobre um tema que não sei se vocês conhecem, que é essa teoria, né,
da aprendizagem multimídia. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, muito pouco, eu conheço pouco, mas é mais para apresentar para vocês, mostrar que existe algo, né? E aí vocês podem correr atrás e pesquisar. E depois, eu vou falar aqui mais do GeoGebra, apresentar os componentes nas várias partes dele, para quem não conhece ainda. Depois vou falar das apresentações que eu já fiz e das duas maneiras que eu vejo que a gente pode usar, né? Uma usando o GeoGebra clássico, que é o GeoGebra tradicional que a gente usa aqui no navegador, e a outra maneira seria usando esse aplicativo que vocês veem agora aqui do GeoGebra, que é o Notas. Tá? E depois a gente faz uma conclusão e eu tento responder as perguntas, se vocês tiverem. Então, eu queria começar aqui falando sobre essa teoria da aprendizagem multimídia, na teoria cognitiva da aprendizagem multimídia. Porque qual é o problema, né? Eu conheci, quer dizer, para preparar essa apresentação aqui, eu fiquei pensando, bom, eu quero defender o GeoGebra como um programa de apresentação, porque ele é dinâmico e interativo. Mas aí eu fiquei pensando, será que realmente é necessário para que uma apresentação seja boa, que a apresentação seja dinâmica, seja interativa? Ou algo equivalente, numa aula expositiva, é necessário sempre você usar muitos recursos, usar animação, usar figuras, usar, né, plantar bananeira em frente aos alunos? Será que isso é necessário? Ou não? Então, quais são as melhores estratégias para você apresentar um conteúdo, né, instrucional, né, uma instrução de qualquer tipo, né? Então, essa preocupação, né, é claro que é de todos os professores, mas este professor que vocês veem aqui, essa apresentação é do professor Richard Meyer, um pesquisador lá dos Estados Unidos, né, Universidade da Califórnia, que ele já vem há muitos anos pesquisando isso, né? Aqui o título dessa apresentação que eu recomendo a todo mundo, depois eu compartilho essas notas aqui, vocês vão ter acesso a tudo isso, tá? Mas essa apresentação, que tem legendas em português também, ele fala justamente sobre como você pode projetar instrução multimídia para maximizar a aprendizagem. Essa que é a ideia, né? É isso que é o nosso papel como professores, não é isso? Maximizar a aprendizagem. E aí a gente tem que escolher os materiais, né? A forma mais apropriada de apresentá-los e tudo mais. Então, esse pesquisador, ele desenvolveu uma teoria bem interessante, ele é um psicólogo, dessa linha mais assim, né? Psicólogo cognitivo, experimental, que ele faz experimentos para descobrir as coisas. Então, eu pensei assim, justamente, será que tem alguma base científica para que justifique por que uma apresentação dinâmica é melhor que uma estática, porque o uso de uma animação é melhor do que uma simples figura estática? Será que isso é verdade, né? O que é que justifica? Existe alguma base empírica para isso? Então, com essa dúvida, né, eu pesquisei e realmente existe essa teoria, né? Já tem muitos anos, como eu falei, e ele, ao longo do tempo, ele desenvolveu aqui alguns princípios. Eu vou falar brevemente sobre esses princípios, eu não sou especialista, tá, na área de educação, na área de psicologia, mas eu tenho uma ideia aqui, né? E qual é a ideia, né? Ele é um psicólogo, ele entende do funcionamento do cérebro, né? Que o cérebro tem áreas do cérebro que são dedicadas a certas coisas, né? A gente sabe isso hoje da neurociência, a gente pode ver o cérebro em atividade, e aí ver, esse lado aqui tem uma região que controla os aspectos mais verbais, né? E de texto. Tem um outro que é mais visual, que pega as imagens, outro mais auditivo, né? E aí tem essas características do cérebro, tem as nossas limitações humanas, de, por exemplo, memória. Nossa memória não é muito boa, né? Então, esse é um aspecto importante também. Tem a maneira como o cérebro organiza as informações, que precisa haver um certo ritmo, não pode ser uma coisa muito acelerada, né? Então, com base nesses fundamentos aí do funcionamento do cérebro, ele
ia propondo assim, experimentos, né? Por exemplo, é melhor uma instrução que tenha só texto ou uma instrução que tenha texto e figura, né? E aí você pode perguntar, mas, bom, eu acho que, pela minha experiência, deve ser só texto e figura, mas texto e figura é melhor. Ou um texto e uma animação, ou animação com a voz em cima, né? E aí, mas aí fica na base do achismo. Aí o que ele, a teoria, o que ele faz, né, na equipe dele, é desenvolver experimentos onde ele pega alunos, grupos de alunos, né? Um grupo de controle, onde ele não faz uma certa coisa, e um outro grupo onde ele implementa uma certa atividade, uma certa maneira diferente de apresentar o conteúdo. Tá? Então, tem um grupo que ele não faz essa alteração e tem outro que ele altera. E aí, ele apresenta e depois avalia os alunos com testes. Né? E aí, dependendo do resultado do teste, ele vê se aquela medida que ele tomou foi efetiva para o aluno aprender, né? Na aprendizagem do aluno. Tá certo? Então, com base em experimentos desse tipo, ele foi encontrando alguns princípios. Tá? Então, por exemplo, esse princípio da coerência aqui, eu não vou listar todos, mas eu vou listar alguns aqui que são mais importantes para a gente. Essa ideia de que você não deve ter coisas estranhas ao conteúdo em si. Tá? Então, se você tem um assunto que você quer lecionar, você botar muita figura que não está relacionado ao assunto, vai distrair a atenção. Então, está ligado a essa ideia do cérebro, precisa focar numa coisa para poder aprender. Então, qualquer coisa que distraia vai atrapalhar esse processo. Né? Esse princípio da sinalização é a ideia de que você deve enfatizar aquelas palavras-chave, ou aqueles pontos na figura que são essenciais para compreender o assunto. Tá? Então, o simples fato de você apontar uma coisa ou elevar o tom de voz para falar de uma certa, né? Enfatizar uma certa palavra quando você está dando uma aula, é um recurso que a gente usa como professor. Né? Então, isso faz uma diferença quando você usa essas sinalizações, né? Enfatizar certos aspectos, isso faz uma diferença grande na aprendizagem. Ele mede aqui, depois eu posso dizer como é que ele avalia isso aqui, mas é tipo uma nota, tá? É a diferença da nota com e sem essa intervenção. Então, tem esse princípio da proximidade espacial, que é aquela ideia de que se você associa uma palavra ao lado da figura que você quer, né, relacionar a figura com a palavra, é mais efetivo do que se você colocar um número e colocar uma legenda abaixo. Então, quanto mais próximo as informações estão espacialmente, né, no texto que você está, ou melhor, no material que você está apresentando, tanto melhor vai ser o aprendizado desse assunto. Tá? Então, várias coisas aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode citar aqui. Esse princípio de segmentação, de você tentar segmentar o que você está apresentando em trechos curtos para que o aluno possa processar, entender, integrar com o que ele já conhecia. Né? Então, várias coisas bem interessantes ele faz aqui. Esse princípio da exposição multimídia é o que acho até que tem a maior nota aqui, a maior diferença é 1,39. E talvez seja o que ele é mais conhecido, né? Que é essa ideia de que você ter texto e figura é melhor do que só texto. Tá? Então, isso aqui, ele fez um conteúdo instrucional sobre um assunto, na verdade, várias vezes. Aqui são vários estudos diferentes, são 11 estudos. Tá? E aí, uma apresentação só com texto e outra com texto e figura. E aí ele apresenta para duas turmas diferentes e vê a diferença nas notas que os alunos obtiveram. Né? E aqui você vê que o grupo que teve o texto e a figura, né, juntos ali, se saiu muito melhor, 1,39. A diferença das notas, digamos, foi 1,39 a mais. Tá? Então, isso aqui é o que ele é mais conhecido por essa descoberta aqui. Né? Talvez não seja
É meio, não sei se é óbvio, mas também parece bem claro para quem é professor, né? Que é melhor você apresentar um conteúdo com texto, com figuras. E quando eu falo texto aqui, às vezes texto, é a narração também, tá? É a parte, o aspecto verbal. Então, o aspecto verbal e o aspecto visual, que no cérebro entram por canais diferentes e podem ser processados meio de maneira concorrente. Então, você pode, ao mesmo tempo, ter figura e texto, né? E narração, e a coisa verbal. Uma coisa não atrapalha a outra, tá? Então, pelo contrário, uma coisa auxilia a outra. E aí tem outras coisas aqui, tá? Mas eu não vou entrar no mérito, eu vou deixar, recomendo muito que vocês vejam aqui essa apresentação muito boa do professor Richard Meyer. E o que eu queria falar, para a gente poder falar sobre o GeoGebra, é de uma pesquisa recente deles, do grupo dele, né, aqui de 2015, que é aqui do Jornal de Psicologia Educacional, né? Os efeitos de se observar um instrutor desenhando diagramas no aprendizado, né, de mensagens multimídia. Ou seja, qual foi o experimento que eles fizeram aqui? Né? Na verdade, foram 4 experimentos. Mas eu estou sumarizando aqui porque é muita coisa, tá? Mas a ideia é, você tem uma professora aqui que está apresentando um conteúdo e num dos grupos o conteúdo é apresentado assim. Tem uma figura estática sobre um determinado fenômeno. Eu acho que ela está tentando descrever aqui o efeito Doppler, tá? Então tem uma figura estática e ela vai apontando e vai comentando sobre a figura estática e falando, né, descrevendo o fenômeno e falando sobre uma figura que já está desenhada. E no segundo grupo, ela, à medida que vai descrevendo, ela vai desenhando. Então tem um processo aqui, né, de uma coisa contínua, onde o aluno, ele está, nesse segundo grupo aqui, ele está vendo o processo de se desenhar, né? E está acompanhando o raciocínio à medida que o desenho está sendo feito. Né? Então é bem interessante isso, porque eu mesmo tinha essa dúvida, né? Eu, quando assisti apresentações de matemática, por exemplo, eu fui coordenador aí do seminário de matemática, era meio uma tortura para mim, porque os professores chegavam, é claro, todos muito bem intencionados, né? Mas chegavam com aqueles apresentações em Beamer, cheias de fórmulas, páginas e páginas de fórmulas. Né? Para ele, aquilo é muito natural, porque é o estudo dele. Né? Ele vive na pesquisa, né? Ele está imerso naquilo, para ele é muito natural. Mas para quem está de fora, aquilo é muito cansativo e chato. Né? Você vê páginas e páginas de apresentação de fórmulas e tudo já pronto, né? Não é uma coisa assim deduzida, passo a passo. Aí, às vezes, durante o seminário, alguém pedia, mas você pode explicar isso aqui no quadro? Aí, quando ele ia para o quadro e escrevia, desenhava ali no quadro, aí as coisas ficavam mais claras. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, tá? Então, para mim, esse estudo é bem interessante. Qual foi a conclusão, né, do estudo? O estudo aponta que realmente é melhor, os alunos se saíram melhor. Não é uma coisa também uma diferença muito grande, mas os alunos saíram melhor no segundo grupo, onde eles acompanham o desenho, né, junto com a fala. E mais interessante ainda, eles ainda restringiram, né? Na verdade, não é necessário que tenha a figura do professor. Se tiver só a mão, é suficiente. Né? Então, isso está ligado a, não sei, algum processo aí dos nossos antepassados, de acompanhar os outros usavam as mãos. A gente tem muita facilidade de compreender gestos, né? Expressões faciais. Então, isso talvez explique isso, né? Porque só a mão é suficiente. Então, quando eles gravavam só a mãozinha ali desenhando, tinha o mesmo efeito do corpo inteiro do professor.
Tá? Então, isso é bem interessante, e isso aqui, eu não vi nenhuma pesquisa específica sobre o uso de aplicativos de geometria dinâmica, que é o que a gente vai falar agora, o GeoGebra, né? Mas eu imagino que deva ser numa linha dessa, tá? Talvez já exista um estudo desse, eu não conheça, mas eu vou pesquisar, tá? Essa ideia de que se a gente fizer uma construção dinâmica no GeoGebra, isso talvez funcione mais ou menos como um professor desenhando no quadro. Ou seja, fazendo todo o processo ali, e o aluno acompanhando o processo, em oposição ao professor já apresentar tudo meio pronto e falando por cima, de uma coisa já pronta, tá? Então, é isso. Então, depois dessa introdução aí sobre aprendizagem multimídia, que eu aconselho... Alguém já conhecia essa... Se alguém conhecia, pode dizer aí, ou pode colocar no chat e alguém me avisa, tá? Se vocês já conheciam essa teoria aqui. Mas, a gente pode falar do GeoGebra, né? Então, onde é que o GeoGebra entra nisso, né? O GeoGebra inicialmente, né, quem conhece a história aí do passado, né, a gente tem vários aplicativos de geometria dinâmica, que era sempre usado há bastante tempo, tá? Mas o GeoGebra ele foi ganhando com o tempo muitas funções, muitas características bem interessantes e bem integradas, tá? Então, o que é o GeoGebra hoje? Como é que eu posso definir o GeoGebra? O GeoGebra é um ambiente de criação de conteúdo matemático, dinâmico e interativo, né? É isso, tá? E não é simplesmente geometria dinâmica. É um ambiente onde você pode... você tem... Né? A gente vai explorar daqui a pouco os vários componentes do GeoGebra, né? Você tem uma calculadora científica, você tem planilha eletrônica, a parte tridimensional, 3D, tem a geometria plana, tem a parte estatística, tem muita coisa, tá? Então, ele é um ambiente completo para você gerar conteúdo matemático, né? Claro. Quer dizer, você pode até fazer jogos, as pessoas fazem mil coisas com GeoGebra, tá? Mas, basicamente, o foco dele é conteúdo matemático interativo, porque você pode mexer, e o ideal é que as pessoas mexam mesmo, e dinâmico, porque tudo está... você tem uma relação de dependência entre os objetos, e essa relação é dinâmica. Você move um objeto aqui, e se um outro objeto depende desse, ele vai ser afetado por essa mudança também. Então, é um processo tudo bem dinâmico, né? Então, nesse momento aqui, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou entrar aqui no GeoGebra, tá? No início do GeoGebra, essa é a página. Para quem não conhece, eu acredito que essa altura do campeonato não tem ninguém aqui que não conhece o GeoGebra, né? Então, mas hoje em dia a gente acessa o GeoGebra pelo navegador, não é necessário baixar nenhum programa, está aqui, www.geogebra.org. E aí a gente tem aqui, nessa página inicial, ele fala aqui dos aplicativos matemáticos, né? Então você tem uma calculadora, né? Onde você pode fazer contas aqui, uma calculadora... no caso aqui tem a parte gráfica, né? Essa é uma versão nova do GeoGebra, digamos assim, né? Onde você pode selecionar aqui o tipo de visão que você quer, né? É uma coisa mais direta. Mas, normalmente, então você tem esses aplicativos aqui em separado, mas a gente tem esse GeoGebra clássico aqui, que é o que contém tudo. Tá? Então, eu vou abrir aqui a janela do GeoGebra clássico e só dar uma geral aqui no que é que a gente pode ver aqui no GeoGebra clássico, né? A gente tem uma janela de visualização, que é essa de cá, onde a gente pode, inicialmente, fazer construções geométricas, curvas, retas e tudo mais, tá? Transformações geométricas, muita coisa interessante dá para fazer aqui. Então, essa janela de visualização 2D. A gente tem aqui ao lado
uma janela de álgebra, que é onde estão a representação algébrica dos objetos. Então, daí o nome GeoGebra, né? Geometria e álgebra. Então, você tem o mesmo objeto, digamos, essa reta aqui, você tem a representação gráfica, visual dela, e ao lado a representação algébrica. E você tem essa interatividade, né? E aspecto dinâmico, né? Porque você mudou o ponto aqui, ele já atualiza lá os objetos dependentes e as equações e tudo mais. Então, acho que todo mundo conhece isso aqui. Só que, além disso, no GeoGebra, a gente tem a possibilidade de exibir outras janelas, né? Então, a gente tem uma segunda janela de visualização. E aí, eu não sei se quem tem experiência no GeoGebra já usou a segunda janela de visualização para alguma coisa. Então, por exemplo, você pode usar a segunda janela para visualizar uma outra. Você quer analisar, por exemplo, o gráfico de duas funções. Você bota uma função num gráfico, outra função no outro. Ou então, você quer estudar uma transformação geométrica, ou uma transformação do plano no plano. Né? Então, você pode botar a origem, o objeto aqui e o objeto transformado na outra janela. Então, ou você pode usar essa janela aqui, essa segunda janela, você pode ocultar os eixos e fica uma tela branca onde você pode colocar texto. Tá? Então, já estou meio que dizendo como a gente pode montar nossas apresentações. Então, uma ideia sei lá, o teorema, como eu vou apresentar daqui a pouco, teorema espectral. Eu posso digitar um texto, usando essa ferramenta de texto, e aqui está o texto do que eu vou falar, o aspecto textual, né? Segundo lá o Richard Meyer, eu tenho aqui a parte de imagem, visual, e ao lado a parte textual. Então, eu posso colocar aqui, mexer nos atributos de texto, né, botar maior e tal. Então, eu posso meio que montar aqui, nessa segunda janela de visualização, a parte textual. Tá? Então, essa é uma utilidade da segunda janela de visualização. E aí, a gente pode também... Tem outras coisas que a gente pode visualizar, né? Por exemplo, uma coisa super útil, a planilha eletrônica. A planilha, a gente pode usar a planilha no GeoGebra para várias coisas, tá? Assim, para organizar dados, né? Tabulados, dados de estatística, ou sequências de funções, você pode colocar aqui nas células, tá? Então, essas células não contêm só números ou o texto, né? Você pode colocar numa célula dessa uma reta. Então, por exemplo, eu boto aqui 2, 3, e vou tentar fazer aqui ao vivo, fazer uma reta que é assim, A1 vezes X mais melhor, A1 não, a célula A2 que eu botei aqui, né? A2 vezes X mais B2. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma expressão, uma função linear em X, né? Cujo coeficiente é dado pela célula A2, o coeficiente angular, e o coeficiente linear pela célula B2. Aí isso me gerou uma reta aqui. Ó. Então, se eu usar dados tabulados aqui, eu tenho várias retas. Eu posso simplesmente pegar essa fórmula, arrastar, e tenho várias retas, né, com base nesses parâmetros aqui, que são os coeficientes angulares dessas retas. Tá? Então, a planilha eletrônica ela é um recurso fantástico para você fazer várias coisas que dependem de uma sequência de objetos. Né? Então, é algo que funciona muito bem. O que mais a gente tem no GeoGebra? Aliás, depois eu posso passar o link aí. Eu tenho um curso de GeoGebra, tá, no YouTube. Então, quem quiser aprender mais coisas sobre GeoGebra, é claro que não daria para falar de tudo do GeoGebra aqui na apresentação, tá? Mas eu posso depois passar o link aí para vocês. O que mais a gente tem? A gente tem uma janela de visualização 3D.
Deixa eu ocultar aqui a planilha, né? Então, nessa janela de visualização 3D, a gente tem objetos tridimensionais. Tá? Então, eu mexo aqui, é dinâmico, né? Essa integração do GeoGebra é fantástica. Eu mexo aqui, ó, na janela 2D, e essa reta está sendo exibida aqui na janela 3D também. E qualquer alteração que eu faça aqui se reflete na outra janela também. Tá? Então, se a gente compreender, então, que o GeoGebra tem essa ideia de você pode colocar objetos geométricos que tenham uma relação de dependência uns com os outros, né? E que existe essa integração entre eles, essa dependência mesmo, né? Que quando você altera um objeto, altera esse ponto de posição, todos os objetos que dependem desse ponto vão mudar também e vão ser atualizados em todas as janelas que eles estão. Então, você compreendendo isso e conhecendo, né, as várias ferramentas, os vários comandos que você pode dar no GeoGebra, aí você pode ter ferramentas, né, para você criar conteúdo. Então, aí, uma vez que você domine esses aspectos aqui do GeoGebra, aí você pode pensar, bom, como é que eu posso usar isso para passar conteúdo, né? Eu quero falar sobre uma coisa, ou eu preciso fazer um seminário na minha disciplina, eu apresentar alguma coisa na escola. Então, eu quero falar sobre determinado tema. Como é que eu vou usar essas ferramentas aqui para apresentar esse tema? Tá? Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação e mostrar alguns trabalhos, alguns vídeos, né? Como vocês sabem, eu sou um youtuber também. Então eu, em alguns anos aí, eu tenho feito alguns vídeos, né? Então, deixa eu ver, mostrar aqui um pouco das coisas que eu fiz, né? Tem esse que eu vou falar hoje, mas só para dar uma ideia, tá? Então, assim, pessoal, a ideia hoje é mostrar o que é possível e conversar um pouco com vocês. De repente, a gente pode pensar em alguma coisa mais para frente, mas, por enquanto, é apresentar, né? Os recursos, as potencialidades. Então, eu fiz esse vídeo aqui para a disciplina de álgebra linear, que é o teorema espectral para matrizes simétricas. Então, eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe ele para vocês. Mas eu tenho aqui um vídeo bem legal também sobre a demonstração geométrica da fórmula de Euler, tá? Que eu uso essa ideia de colocar as informações todas, gráficas e textuais, numa única tela do GeoGebra, e eu vou explicando o que eu estou fazendo, né, e fazendo os objetos aparecerem à medida que eles são necessários. Tá? Então, isso tem a ver com aquela ideia lá do Richard Meyer de você não ter muita... o princípio da coerência, né, não ter muita coisa que distrai a atenção. Então, você começa com pouca coisa e vai acrescentando, vai mostrando, vai fazendo as deduções e colocando as informações à medida que elas são necessárias. Beleza. Teve esse aqui. Esse aqui, para mim, é o que ficou mais bonito. E tem uma boa resposta no YouTube, que é a teoria de resposta ao item, onde eu tento explicar essa teoria, né, que é usada no Enem para avaliar os alunos e tudo mais. Mas aqui ficou bem legal, porque eu consegui usar aqui a planilha, usar os recursos de traçado de funções do GeoGebra, né? E ficou bem interessante. E tem aqui o teorema fundamental da álgebra, que eu dou a demonstração dele, que eu fiz quando eu estava lecionando variáveis complexas, né? E, finalmente, aqui esse vídeo eu fiz para a disciplina de geometria analítica. Tem vários. Eu tenho vários vídeos de geometria analítica, tem um curso inteiro lá, né? O pessoal até usa aqui no curso de geometria analítica. Mas esse aqui eu fiz depois, que é sobre as esferas de Dandelin, que é bem interessante como você demonstra, né, que as seções cônicas, de fato, satisfazem aquelas propriedades de distância. Né? Beleza, então, aqui são os vídeos que eu já fiz usando essa técnica. Eu vou agora abrir um deles. Opa! Vou abrir um deles aqui para mostrar para vocês. Eu vou pegar esse aqui, que é o primeiro, tá? Vou tentar abrir aqui numa outra aba, deixa eu ver como é que funciona.
Eu acho que vocês não vão ouvir o vídeo, tá? De eu falando. Então, aqui, pessoal, esse é o vídeo que eu fiz. Eu vou tentar mostrar alguns detalhes dele aqui agora, tá? Mas o vídeo final foi esse. Então, o que é que eu tenho aqui? Basicamente, eu tenho duas janelas de visualização, né? Numa, eu tenho uma figura aqui, dinâmica, que eu vou alterando e vendo o efeito, tá? E na segunda janela de visualização, eu coloco texto que contém a demonstração do que eu vou falar, tá? As fórmulas e tudo que eu preciso, que eu não consigo expressar verbalmente, assim, falando, eu coloco aqui ao lado o texto da demonstração, tá? E aí eu vou argumentando e tal, e vou... Aí as coisas vão aparecendo, apareceu esse polinômio característico aqui. Tá? Eu não sei se vocês já fizeram álgebra linear, mas um dia vão fazer, tá? Esse teorema aqui é relacionado com autovalores de matrizes simétricas, tá. Mas eu não vou entrar no mérito aqui do conteúdo, tá? Eu só quero mostrar para vocês como eu fiz a apresentação. Então, as coisas vão aparecendo, as fórmulas, e eu vou falando, e vou manipulando a imagem, tá? E vou meio que convencendo o espectador, né, de que as coisas estão funcionando, que a matemática está certa ali, né? Olha, apareceu aqui, eu tinha aqui, ó, nesse momento eu aperto um botão aqui, ó, e vai aparecer um vetor aqui que não aparecia antes. Deixa eu ver se avançando um pouquinho. Aqui, ó, apareceu. Eu cliquei aqui nessa caixinha que está abaixo e apareceu um vetor. Aí, ó. Então, eu uso essas caixinhas que vocês estão vendo aqui, que eu vou falar sobre elas daqui a pouco, para que os objetos apareçam na medida que eles são necessários, tá? Beleza. No resto aqui do vídeo, eu continuo o argumento todo. Eu uso mais de um GeoGebra, tá? Para não ficar sobrecarregando. Eu uso mais de uma aba. Eu vou explicar como foi que eu fiz. E no final, eu até uso uma aba tridimensional para generalizar, né, aqui, ó, no caso, eu uso uma janela tridimensional para generalizar o teorema para o caso de uma matriz 3x3. Beleza. Então, vamos ver agora aqui. Todo mundo entendeu, assim, mais ou menos, o que é que a gente pode fazer com GeoGebra? Deixa eu mostrar aqui. Não sei se... Acho melhor não, porque a gente ainda tem mais coisa para falar. Mas, vamos ver, então, como eu montei esse GeoGebra aqui, né? Os arquivos estão disponíveis aqui. No próprio YouTube, eu deixei aqui os links para os arquivos do GeoGebra que eu usei. Então, está aqui o arquivo do GeoGebra que eu usei, só que, na verdade, eu preciso... Ah, está aqui, beleza. Então, pessoal, como é que funciona, né? Bom, eu queria falar sobre... nesse vídeo, eu queria falar sobre o teorema expectável para matrizes simétricas. Então, a matriz simétrica é uma matriz de tipo, né, ABBC, ou seja, ela é igual à sua transposta, né? E eu criei aqui, ó, controles deslizantes do GeoGebra para serem as entradas da matriz. E aí vocês veem que à medida que isso aqui é uma variável do GeoGebra, tá? Ela está aqui em cima. São esses A, B e C. São variáveis numéricas, que eu limitei para que elas sejam números inteiros, para poder manipular melhor, tá? E aí vocês veem que eu mudo esse controle aqui, muda aqui o vetor, né? Faz uma conta diferente e aparece aqui também a matriz, ela muda à medida que eu altero o valor dos coeficientes, né? Então, isso é porque o texto no GeoGebra,
você pode colocar texto, né? Usando essa ferramenta aqui, de texto, aqui melhor dizendo, né? Inserir texto, você pode inserir um texto aqui, mas esse texto que você inserir, você pode colocar uma fórmula do TEC. Então, se você disser que é uma fórmula do TEC, e colocar aqui, por exemplo, quem não sabe o que é TEC, aí vai ter que aprender, tá? É a linguagem que a gente usa em matemática para formatar fórmulas, não é isso? Então, eu posso colocar texto e vai ficar o texto bonitinho aqui. Cosseno de x, tá? Formatado. Ou cosseno de frac. Vamos fazer isso aqui, ó. Frac x a. Então, x3, por exemplo. Ele bota aqui cosseno de x sobre 3. Mas se eu quiser que esse 3 seja o coeficiente a, aí eu posso colocar no GeoGebra texto dinâmico também. Então, quando eu entro aqui nessa caixinha, eu posso visualizar objetos do GeoGebra e, por exemplo, posso selecionar aqui a letra A. Ou melhor, a variável A. Então, quando eu faço isso, o que ele mostra aqui agora, ele vai compor uma fórmula do TEC. Isso é muito legal. É uma fórmula do TEC onde o denominador dessa fração aqui, no caso, é uma variável do GeoGebra, que eu controlo com esse controle aqui. Então, até o texto pode ser dinâmico. Tá ok? Então, é esse tipo de texto dinâmico que eu uso para atualizar essa matriz aqui. Já nesse lado de cá, eu uso o texto estático mesmo. Eu fui colocando um texto normal, tá? Só o texto aqui, sem formatar, sem usar tag nem nada. Eu mudei a fonte e tudo mais. E aí eu vou botando o texto aqui. E tem uma outra coisa que eu faço que são essas caixinhas aqui. Essas caixinhas são chamadas caixas para exibir, esconder objetos. Então eu posso, a qualquer momento, criar uma caixinha dessa, dar um nome a ela e dizer assim, eu escolho os objetos que eu quero que sejam ocultos ou apareçam quando eu clicar na caixinha. Tá? Então eu posso pegar essa fórmula que eu acabei de colocar aqui, ó, texto cosseno frac x. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma caixinha aqui, que é essa caixinha, que ela controla a exibição ou não dessa fórmula aqui. Aqui ela está sendo exibida, né? Se eu tirar aqui, ó, ela aparece, tá? Então, foi assim que eu montei o lado textual aqui da apresentação. Botei o texto e à medida que eu vou precisar de uma fórmula, eu faço elas aparecerem aqui usando essas caixinhas, tá? Essas caixinhas também podem ser usadas para exibir ou ocultar objetos. Então, por exemplo, no momento aqui que eu vou calcular os autovetores, né? Eu calculo os autovetores aqui, e aí na hora que eu quero exibir os autovetores, eu faço eles aparecerem com essa caixinha. Tá? Então, essa que é a ideia, tá? Da gente montar apresentações no GeoGebra. Então, o que foi que eu fiz naquele vídeo completo? Deixa eu só mostrar como foi que eu fiz o vídeo completo. O vídeo foi composto de vários arquivos do GeoGebra, porque ia ficar desajeitado eu botar muita fórmula aqui e ocultar, então eu preferi fazer mais de um arquivo, tá? Mas eles são bem parecidos. Eles têm até o mesmo tamanho, ó. A área de visualização aqui é a mesma. Isso porque, na hora que eu gravei o vídeo, o que foi que eu fiz? Eu usei aqui o programa de captura de tela aqui do computador e eu selecionei só essa região que me interessa aqui, né? Onde estão essas duas janelas de visualização. Eu não usei a janela de álgebra. Não visualizo ela no vídeo. Então, eu gravei só essa região daqui. E quando eu mudo de aba aqui, ó, é como se eu tivesse passado para um novo segmento do vídeo.
né? É como se eu fizesse edição de vídeo sem precisar de um editor de vídeo, né? Eu simplesmente mudo de aba aqui, o programa que está capturando a tela está gravando essa mesma região, eu mudo de aba, ele simplesmente exibe o conteúdo do outro arquivo GeoGebra, tá? Então, aqui é a mesma ideia, eu vou... Então, vocês podem pensar, professor, isso dá um trabalho danado, de fato, tá? Deu um trabalho fazer isso aqui, porque eu fui montando, primeiro eu tinha que criar aqui a parte gráfica. Para fazer essa parte gráfica, depende dos parâmetros, né? Então tem umas contas que eu tenho que fazer, eu tive que fazer umas contas em separado para jogar aqui, né? Então dá um trabalho fazer uma apresentação dessa, porque você tem que, né? Mas por outro lado, você fazendo isso uma vez, isso é uma aula que já está, por exemplo, a de geometria analítica, as aulas que eu fiz de geometria analítica estão sendo usadas há anos aqui, tá? Nas minhas turmas e em outras turmas também. Então, é um trabalho que compensa. Beleza, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar aqui, como a gente pode usar o GeoGebra, né, e todos os seus recursos para fazer apresentações dinâmicas e com essa ideia de, né, interatividade aqui e tudo mais. Beleza. Agora, tem uma outra maneira de fazer apresentações que é que eu estou usando aqui na nossa apresentação. Eu estou usando o GeoGebra Notas. Tá? Então, esse GeoGebra Notas é muito fácil de usar. Ele é mais, na verdade, ele é mais até para você fazer aula, para dar aulas. Então, como é que você usa ele aqui, né? Basicamente, a gente tem aqui, ó, eu posso criar, digamos, cada bloquinho desse, cada quadradinho desse aqui, é um grande quadro branco, um grande quadro onde você pode colocar coisas nele. Então, você pode, se você tiver uma caneta, um tablet, você pode escrever aqui, tá? Você pode botar caneta, apagador e tudo mais, pode criar alguns objetos geométricos simples. Isso, às vezes, quando você está dando aula, você quer fazer algum objeto, né, simples aqui, geométrico. Ou você pode simplesmente colocar esses objetos aqui, tá? Então, você vai montar a sua... Como eu fiz aqui, né, na minha apresentação. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei, nessa primeira página, um texto. Tá? Deixa eu selecionar o objeto. Tem um texto aqui, uma caixa, eu digitei, botei outro texto aqui, aí abri com esse maisinho, eu posso abrir uma outra tela. Essa tela é infinita, tá? Você pode colocar objetos aqui quantos você quiser e usar essa setinha aqui para andar para um lado para o outro, por exemplo, como eu fiz aqui, né? Ou melhor, quando eu explorei aqui, né? Usei essa ferramenta aqui para subir. Então, eu podia colocar aqui várias figuras, arquivos PDF, componente do GeoGebra, né? Então, eu posso montar a minha apresentação, e diferentemente de um PowerPoint, né? Aqui você pode colocar coisas do GeoGebra. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma calculadora do GeoGebra, uma das várias versões. Então, eu posso chegar aqui e botar uma função f de x igual... aqui eu tenho que editar, né? Peraí. Dá licença, aqui botar um x quadrado. Opa, aqui. X quadrado mais 1. Tá? Então, você pode ir colocando na sua apresentação ou na sua aula, né? Esses elementos que você vai usar durante a aula. Você vai colocando, pode colocar mais de um, tá? Deixa eu colocar um outro aqui. Eu ainda me atrapalho um pouco. Eu não uso muito isso aqui, tá? Eu prefiro usar lá a técnica do GeoGebra clássico mesmo. Então, você pode colocar vários
e usar a imaginação aqui para fazer o que você bem entender, tá? E aí aquela problemática. Você é que vai x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, deixa eu tirar isso aqui, pronto. Então, numa mesma quadro aqui do GeoGebra, eu tenho aquela parábola e aqui eu tenho o paraboloide. Então, eu podia estar falando sobre superfície de revolução, né? Aí eu colocava, aqui é a parábola, e se eu girar ela sobre o eixo, deixa eu botar mais um aqui para isso ser verdade, né? Porque às vezes as coisas no GeoGebra são um pouquinho desajeitadas. Mas uma coisa boa do GeoGebra é que ele evolui com o tempo, né? Pelo menos evoluía, não sei agora. O GeoGebra ele foi meio que vendido para uma empresa aí de grande empresa, né? E não sei se vai continuar tão bom quanto ele era, sempre foi, mas vamos torcer. Então aqui, ó, eu tenho a minha parábola e aqui eu fiz abaixo aqui um paraboloide de revolução, né? Então eu poderia, se eu estivesse preparando uma lição sobre isso, fazer numa mesma área ou criar um novo slide, tá? E colocar coisas aqui, outros tipos de objeto, né? Por exemplo, coloquei links para vídeos. Eu posso colocar os vídeos aqui, posso colocar áudio, arquivos PDF, esses mind maps aqui, que são esses mapas conceituais, né? Que você pode botar as caixinhas. Então, texto, imagem, tabelas. Então, você vai montando sua apresentação e vai usando. É bem prático, assim, para fazer uma coisa, digamos que de uso imediato numa sala de aula, né? Eu imagino que se tem esses quadros virtuais também, lousas, né? Você pode usar isso. A ideia talvez tenha sido essa. E, para finalizar, que eu já estou aqui no último minuto, né? A gente começou um pouquinho depois também, mas para dar um espaço para a gente conversar um pouco, eu só queria mostrar essa aqui, a cereja do bolo, né? Eu não sei quem conhece, já viu isso aqui, que é o Graspable Math, que é esse aplicativozinho aqui, que é uma coisa muito legal. Isso aqui não é ligado ao GeoGebra, tá? Mas o GeoGebra permite incorporar isso aqui, que é o seguinte. Esse Notas tem a possibilidade de você escrever aqui, né? Com a canetinha. Mas, às vezes, isso não fica muito legal. A nossa letra, quando a gente escreve aqui, não fica tão legal. Além disso, tem certas manipulações algébricas que a gente faz que não ficam tão boas. Quer dizer, você poderia querer animá-las, né? Então, por exemplo, o que é que esse Graspable Math faz, né? Ele permite que você entre com equações. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu tenho que selecionar. Entre com equações aqui, ó, expressões matemáticas. Então, eu vou fazer uma coisa simples para não me atrapalhar. Isso aqui não é tão 2x mais 5 igual a b. Tá? Eu posso entrar expressões matemáticas. Aí ele colocou aqui. E aí, olha só, presta atenção. Quem não conhece, esse objeto aqui é uma equação. Tá? Você pode manipular os termos da equação arrastando. Tá? Então, se eu pegar esse 5 e puxar para cá, ele vira menos 5. Se eu pego esse 2 e arrasto para cá, ele fica bem menos 5 sobre 2. Então, resolvi a minha equação. Tá? Então, você pode usar esse tipo de componente aqui, desse Graspable, que ele está aqui, né? Para, durante uma aula, fazer essas manipulações, de repente, ou coisas até mais complicadas.
Opa, eu estou me confundindo aqui. Deixa eu ver o que acontece. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Por exemplo, se eu quiser colocar só para finalizar, algo desse tipo aqui, x mais y, fecha parênteses, ao quadrado, igual a 6. Sei lá. Então, ele entende manipulações algébricas, né? Do tipo, eu posso dar um duplo clique aqui, nesse 2, ele desenvolve o binômio, tá? Então, durante uma aula, isso aqui pode ser bem interessante, tá? Para você fazer. Agora, não é tão... Tem que ter uma curva de aprendizagem aqui, né? Algumas coisas não são tão óbvias, mas eu posso fatorar expressões, tá. Bom, eu acho que é isso, eu não quero me alongar muito, mas eu acho que a gente pode ficar por aqui na minha apresentação e deixar um espaço aí para a gente conversar um pouquinho. Tudo bem? Ótimo. Vamos agradecer ao Vinícius aí, gente, pela sua apresentação. Muito obrigado, Vinícius. Sensacional. Vamos ter agora aqui um espaço para perguntas. Quem tiver perguntas, por gentileza, gente, que quiser colocar aí no chat ou abrir o microfone, perguntas aí relacionadas à palestra do Vinícius, por favor, se manifestem. Rafael Guimarães levantou as mãos. Boa noite, né, agora. Eu queria saber o seguinte, aquele slide, quer dizer, o slider, né, que era um controle móvel, não sei, ali, que a pessoa escolhia a matriz, aquilo foi construído como se fosse um recurso que já existe ou é aquele ponto em objeto? Ah, sim. É um recurso que já existe. É o controle deslizante do GeoGebra. Ele tem lá que, aliás, é muito útil, tá? É o controle deslizante. Isso. É porque só tinha números inteiros lá, mas se eu quisesse colocar um 2,5 ali... Pode. Você pode configurar o intervalo, né? E o incremento ali. Eu acho que eu vou parar aqui a apresentação, senão vai ficar muito confuso. Mas eu poderia, por exemplo, colocar um ponto em objeto, sei lá, um ponto num círculo. Pode colocar o ponto no círculo e usar ele como um controle. Tá. Beleza, é isso. Eu vou, pessoal, fazer uma propaganda aqui. Como eu disse que eu sou youtuber, né? Eu vou fazer a propaganda aqui do curso lá de GeoGebra para professores, que, aliás, eu não ganho nada por ele, nem sei porque eu estou fazendo propaganda, tá? Mas é pelo bem da matemática, por amor à matemática. Então, eu vou botar aqui no chat o link para ele, tá? Podem fazer perguntas. O Nicola havia levantado a mão. Isso. Nicola, por favor. Eu queria fazer uma pergunta ao professor. Você falou muito na parte dinâmica. Uhum. Então, aquele exemplo seu que você mostrou, gostei muito, que você mostrou a parábola e do lado você mostrou o paraboloide. Isso. A pergunta que eu faço é a seguinte, não seria mais dinâmico se você usasse aí em ferramentas do GeoGebra e girasse Sim, claro. em torno do eixo Z, sim. e gerasse, o aluno viria aqui. Exato. Aquele exemplo que eu dei foi mais para assim, mostrar que você pode colocar mais de um componente do GeoGebra na mesma página, né? Foi essa a intenção. Na hora ali eu vi que tinha uma parábola em cima e um paraboloide embaixo. Vou falar sobre isso, mas realmente o ideal no caso, se a intenção fosse essa, era colocar no mesmo GeoGebra, né? Colocar a janela de visualização 2D e na 3D tem como a gente mostrar a rotação acontecendo, né? É bem bonito. Eu tenho isso aqui no meu curso. Eu estou tentando aqui pegar o link. Tá. Já sei onde é que ele está. Tá? E aí eu vou passar aqui para vocês. Mas é isso, professor. Realmente foi só um exemplo que eu dei, meio aleatório ali.
Mas se eu quisesse realmente falar sobre... Você pode trazer o eixo, o plano XY, você pode trazer ele para vertical. Uhum. Pode movimentar ele, né? Então, aí conseguiria girar e mostrar o paraboloide em pé. Isso, exatamente. Obrigado, hein? Aí, pessoal, vou colocar no chat o link com todos os vídeos. Esse é o GeoGebra para professores. Que, aliás, é feito no GeoGebra Book, né? Tem como no GeoGebra você organizar várias atividades com um único livro, né? Isso é bem útil também. É um livro meio dinâmico. Eu inclusive, te perguntar isso, Vinícius, se você não teria, né, o link do teu curso aí, né? Iria perguntar quanto você cobra por ele e se você quiser disponibilizar. É admirável, inclusive, né? Bacana que você disponibilize esse conteúdo gratuitamente pelo bem da educação, pelo bem da ciência. É realmente claro. Admirável. E bom, eu não sei se alguém pergunta, eu queria falar o seguinte, perguntar algumas coisas acerca do que você apresentou. Primeiro, eu estava tentando, enquanto você estava fazendo sua apresentação, eu estou aqui com o GeoGebra também aberto, né? Estava tentando fazer uns testes de acordo com o que você foi nos ensinando. Né? Aí, algumas coisas eu tentei mudar, como espessura da caneta, etc. E eu não achei aqui uma opção de colocar as linhas, porque, vamos dizer assim, eu não consigo sempre escrever reto, né, com aquela canetinha digital. Será que eu conseguiria uma opção de colocar as linhas horizontais aí? Ou eu teria que colocar uma figura para escrever por cima da figura, né? Ele tem aí, nesse Notas, você está usando Notas, né? Notas. O Notas ele tem uma régua. Você pode clicar na régua e tentar desenhar em cima da régua. Aí acho que ele vai desenhar uma reta. Mas, assim, eu não acho muito prático esse Notas para você escrever à mão. Tá? Pode até ser que no futuro os aplicativos do GeoGebra, para quem acompanha, né, eles foram evoluindo com o tempo. Hoje em dia eles são muito melhores do que eles eram antes. Então tem essa ideia, a possibilidade, né, de eles colocarem esses recursos que em outros aplicativos tem, de você traça uma coisa, ele já identifica que aquilo você quer que seja uma reta e ele já faz a reta. Eu vou botar aqui no chat o link para a apresentação, tá, que eu acabei de fazer, que não tem muita coisa, mas pelo menos tem os links para os artigos lá que eu citei. Uma outra coisa, Vinícius, é o seguinte, vamos dizer que a gente está fazendo essa apresentação, né? Seja pelo Notas, seja por aquele outro modelo no GeoGebra Classic que você nos falou. E aí, eu não sei se você chegou a falar isso, vamos dizer, fiz a apresentação e quero exportar essa apresentação para algum formato, um PDF ou algum outro tipo de formato, caso não tenha nada dinâmico aí, vamos dizer, um PDF. É possível? Aí, assim, você pode capturar o vídeo, como eu faço. Aqui eu uso um programa de captura de vídeo e aí eu capturo, né? Agora, você pode também imprimir as telas do GeoGebra. O GeoGebra tem uma opção de salvar o conteúdo da tela numa imagem. E você pode usar isso, né, para incorporar em outro arquivo. Mas gerar exatamente o PDF diretamente, não. Você pode criar o chamado GeoGebra Book, né, que você tem lá, colocar várias atividades e pode colocar vários materiais extras, né, vídeo. É bem legal. Você pode fazer um livro que por exemplo, esse link que eu coloquei o primeiro, é um livro, é um GeoGebra Book, onde tem sessões, capítulos, sessões, Então... Entendi. Só mais uma pergunta, Vinícius. A integração do GeoGebra com o Moodle, né? A gente sabe que existe uma integração, e aí todas essas ferramentas que você nos apresentou podem ser, vamos dizer assim, de alguma forma exploradas dentro do Moodle também, né? De uma forma interessante, eu acredito. Seja Notas, seja outras coisas, ou não.
Pois é, eu conheço pouco. Eu acho que no nosso Moodle aqui da UFBA não está habilitado essa opção essa possibilidade do GeoGebra. Eu tenho a impressão que, por isso eu nunca usei, tá certo? Eu não sei se alguém poderia falar aí se já usou esse componente do GeoGebra no Moodle ou em alguma outra universidade, algum outro espaço, tá? Eu sei que existe, mas eu imagino que deve funcionar bem, tá? Por exemplo, os alunos poderiam até usar durante avaliações, se permitir que ele abra ali um GeoGebra, ele vai fazendo, tá? Então, eu nunca usei, para falar a verdade, porque eu acho o Moodle meio... O Moodle tem coisas muito boas, mas tem coisas chatas de você ficar entrando naquelas telas ali, e eu evito usar muito, né? Tá, bom, na lista aqui que nós temos, pessoas que levantaram as mãos, tem a Paloma, depois o Nicola, não sei se tem mais alguém. Paloma, por favor. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer pela apresentação. Eu já gostava muito de GeoGebra, agora então adoro. E eu só queria falar que eu gostei muito da motivação da apresentação também, porque uma das reclamações que a gente ouve dos colegas sobre os artigos de ensino de matemática, que se dispõem a aplicar metodologias e criar na sala de aula, é a falta de alguma forma para avaliar aqueles resultados, né, mais formalmente, né? Por que aquela metodologia funcionou? Será que funcionou mesmo? Será que não teve alguma outra variável incluída aí? Exatamente. E então, eu acredito que é uma tendência para toda a área, em particular no ensino, ser baseado em evidência, né? O ensino baseado em evidência, que traz elementos que a gente conhece da metodologia científica, como grupo de controle, correlação e causalidade. Então, eu gostei muito da motivação que o senhor apresentou. Eu acho que justifica muito o uso apesar de não ter encontrado do GeoGebra específico, eu acho que super justifica, muito válido. Exatamente, exatamente. Eu também, né, a gente ouviu tanto durante esse período essa questão de, né, baseado em evidências, e por que não também em educação? Eu acho que, quer dizer, não é que por que não, é que a gente talvez não conheça, né, mas existe isso, é uma pesquisa muito antiga, né. É claro que você pode até questionar, sei lá, eu não sei, eu tenho, assim, talvez algumas dúvidas sobre se isso realmente funciona, porque, assim, eles, normalmente, quando eles fazem esses experimentos, eles controlam só uma variável, né? Então, deixa tudo igual e muda só isso aqui. Mas a gente sabe que na educação tem tantas coisas envolvidas, né? O próprio aspecto pessoal, digamos que você tem um professor que ele até explica bem, mas você não vai com a cara do sujeito, e aí travou tudo, não vai. Tá? Então, assim, tem muitos elementos que nessa relação de professor e aluno, né? Então, é bom a gente saber que existe, que, claro, tem que ser assim, tá? Mas a gente pode também ficar assim, bom, será que tem outros aspectos também, né? Mas é isso, mas eu acho muito, muito legal isso de você poder ter uma base mais sólida, né, para o que a gente acredita sobre o que é melhor ou não na educação. Vamos aqui a pergunta do Nicola. Tem umas perguntas aqui, né? Alguém perguntou só rapidinho sobre se pode baixar. Eu acho que ainda dá para baixar o GeoGebra, mas eu não recomendaria, porque até na internet a atualização dele é imediata, né? É melhor usar pela internet mesmo. E outra pergunta aqui foi sobre o texto, né? Eu não tenho nenhum texto específico sobre GeoGebra, eu tenho esse curso que eu coloquei aí. Mas se vocês procurarem no Profmat, tem muitas TCCs de Profmat, alguns que eu orientei, sobre GeoGebra, ou utilizando o GeoGebra. Então, se vocês procurarem GeoGebra Profmat, e tem um livro também do professor, eu não me lembro aqui o nome, da disciplina Recursos Computacionais no Ensino da Matemática. É só pesquisar isso aí. Recursos Computacionais no Ensino da Matemática, tem um livro da coleção Profmat, da Sociedade Brasileira de Matemática, sobre o GeoGebra também, tá? Nicola, por favor, Nicola. Professor, gostaria só de falar sobre a pergunta do Roberto, de a transferência de um GeoGebra que esteja na tela para um
PDF, alguma coisa assim. Eu queria saber, será que não seria possível você compartilhar? Você compartilhar, depois você compartilha, de alguma forma você faz um arquivo daquilo e pede um PDF. Sim, o GeoGebra, você pode exportar a tela como uma imagem PNG, um bitmap, fica muito bom. Ele tem a opção também de exportar como TIX para o TEC. Né? Quem usa TEC sabe que tem um pacote gráfico lá que você pode fazer figuras usando o TIX ou o PSTrix. Então, o GeoGebra tem a opção também, quando você vai exportar uma figura como PSTrix. E aí você pega isso e coloca no seu TEC. Né? Agora, eu acho que o Roberto falou de uma coisa mais geral, de uma apresentação inteira. Assim, aí acho que ficava complicado. Mas você pode fazer por partes também, não sei. Mas a ideia aqui que eu pensei da apresentação é algo mais assim de você apresentar ou numa aula ou num vídeo, né? Obrigado. Pequenos GIFs. Antigamente o GeoGebra tinha essa possibilidade de salvar como GIF animado, né? A gente vê na internet esses GIFs, esses arquivos formato GIF que tem animações. Mas eu acho que não tem mais no GeoGebra essa possibilidade de salvar como GIF. Mas você pode gravar a tela e salvar como GIF também. Entendi. Eu tentei aqui no GeoGebra Calculator, que é aquela calculadora sem ser o clássico, não o outro, e ele permite exportar especificamente os gráficos como PDF. Mas Isso, no melhor Classic, ainda. de fato, não, nem no Notas. O PDF, ele exporta como PDF também, né? Os formatos, você pode salvar como PDF. Mas aí não fica a mesma coisa de você fazer um arquivo no TEC, todo bonitinho, né? Com as figuras. Então, aquela história, você ter essa multimodalidade, né? Você faz uma coisa no GeoGebra e aí usa as figuras para incorporar num TEC, por exemplo. Pode ser. Uhum. Sim, sim. Bom, eu acredito que não temos mais nenhuma pergunta. Cristina. Cristina, Tá me ouvindo? Tô. Bom, primeiro que tudo, eu gostaria de parabenizar o Vinícius, né? Eu gostava muito do GeoGebra, eu sou como se diz? Eu não sei nada do GeoGebra, mas já tinha usado, né? Para, por exemplo, fazer, quando a gente faz diagrama de bifurcações, é maravilhoso, né? Porque aparece toda aquela... Você consegue fazer todas as simulações, né? Da cascata de bifurcações e tem muitas ferramentas realmente impressionantes. Hoje eu virei fã do GeoGebra com essa palestra. Aí até fiquei pensando que agora esse semestre eu estou ministrando geometria diferencial, né? Então até pensei que eu vou tentar experimentar mais com o GeoGebra. Aí eu ia te perguntar se já tem, você sabe de simulações para superfícies, por exemplo, se eu quero mostrar o plano tangente, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é bem fácil de fazer. Se for só assim mostrar o plano tangente, é tranquilo. Uhum. Né? Superfícies, paramétricas, dá para falar legal, tá? Isso é bem tranquilo. Agora, aí a gente vai querer explorar um pouco mais, né? Será que dá para mostrar curvatura, não sei o quê? Aí ele tem as limitações dele, né? Ele foi feito mais para assim, para você fazer visualizações de coisas mais simples de cálculo. Aí quando você quer fazer coisinhas um pouquinho mais avançadas, você pode, mas aí você talvez tenha que gastar um tempo aí para saber como colocar para o GeoGebra, né? Então, por exemplo, eu estou dando essa disciplina de cálculo diferencial vetorial, eu queria mostrar para os alunos o teorema de Fubini, que você pode... O cálculo da integral não depende da ordem que você faz as integrações, né? Então, você pode integrar as fatias assim,
pode fatiar o gráfico da função 3D num sentido ou no outro. Aí eu queria mostrar essas fatias. E assim, não tinha uma maneira imediata de fazer. Eu tive que fazer uma coisa lá super elaborada para fazer aquelas várias fatias, uma por uma. Aí dá um trabalho, né? E não fica uma coisa assim muito generalizável. Eu vou fazer agora botar 100 fatias. Aí daria mais trabalho, entendeu? Então, assim, tem coisas que dá para fazer, tem coisas que dá para fazer com algum trabalho adicional, e tem coisas que é melhor não fazer no GeoGebra, é melhor fazer no Matemática ou algum outro aplicativo, né? Isso, por exemplo, no semestre passado eu sei para explicar a noção de derivada, né? De funções de uma variável. Aí é tranquilo, aí é fácil. É bem legal. E aproveitar esse período, né, que é online. Aí, mas agora eu vou experimentar, eu vou te procurar depois. Certo. E veja lá o vídeo, compartilhe, curta, ativa o sininho, entendeu? Então, aquela história. Obrigada, Vinícius. Temos mais perguntas aí. Sobre a experiência dela ainda com GeoGebra em cálculo vetorial. Cálculo vetorial, né? Exatamente. Pois Quem foi o bastante. professor que seu professor, Paloma? Mandolese, usava Mandolese, muito então, já. ótimo, bom saber, né, que mais professores estão usando isso durante as aulas, né? Foi durante as aulas? Maravilha, maravilha. Tanto nas aulas quanto para a lista de exercício. Uma das Exatamente. listas era o guia para você ir montando no GeoGebra, interpretando o GeoGebra e registrando o que você via. Muito bom. Fantástico. Muito bom. Bom, gente, temos mais perguntas? Acredito que não. Finalizando, eu gostaria de reiterar aqui as palavras de Cristina. Gostei muito da apresentação, o tema acho que inspira bastante a gente para ter ideias e querer mexer mais com isso, né? Espero que a gente consiga aí, nesse ano de 2022, deixar as nossas aulas, nossas apresentações mais dinâmicas, mais interativas e criativas. Vamos agradecer o Vinícius mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado.